Hoje nós vamos meditar um pouco numa história muito interessante, ocorrida mais ou menos 850 anos antes do Senhor Jesus Cristo, com o profeta Eliseu, sucessor do grande profeta Elias. Vamos a 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 8 ao 10. Segundo Reis, capítulo 6, lendo primeiramente dos versículos 8 ao 10. Quando vocês ouvirem a expressão homem de Deus, refere-se ao profeta Eliseu. Vamos ler. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, no caso Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, obrigado pelas pessoas envolvidas nesta história, obrigado pelo teu poder aplicado nessa história, e nos ajuda a aprender do que for aqui dito para hoje, quase 3.000 anos depois de ocorrido isto que vamos falar. Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes e muito penetrante, pois que ela penetre em nossos ouvidos, nossos corações, quebre corações endurecidos pelo pecado e converta-os a Cristo, ou faça-os voltar a Cristo, se já são dele. E aqueles que estão vivendo numa vida saudável em Cristo, que se edifiquem cada vez mais e aproveitem do que vai ser oferecido aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Então, como vocês viram aqui, o rei da Síria, no caso um homem chamado Ben-Hadad II, ele fazia planos contra o inimigo Israel. Deus revelava a Eliseu, o profeta, que por sua vez avisava ao rei de Israel, no caso o rei Jorão. Jorão mandava tropas que ou enfrentavam o rei da Síria, ou afugentavam o rei da Síria, ou assustavam, mas de uma maneira tal que inviabilizava os planos de Ben-Hadad. Claro, o efeito surpresa tinha acabado totalmente. Versículos 11 e 12. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Paremos aqui. O rei da Síria desconfia, obviamente, de espionagem. Tem um espião aqui entre nós, porque nós conversamos em conselho e quando vamos para o lugar combinado, o rei da Síria já está lá, ou está sabendo, ou evita ir para lá. Tem alguém vazando os nossos planos. O que é que está acontecendo? Vamos descobrir o traidor. E ele
muito preocupado com isto, aperta seus oficiais e eles dizem: nosso rei, é o seguinte, tem traidor não, o problema é um homem ali, chamado Eliseu, o profeta deles lá, ele sabe tudo o que o senhor anda dizendo, não só no conselho de guerra aqui, mas o que o senhor diz no quarto de dormir. O homem está sabendo de tudo. Fantástico esse Eliseu, não é? Não, não tem nada de fantástico esse profeta Eliseu. Ele recebia todas as informações diretamente de Deus. Ele não instalou um aparelho de escuta lá, não disseminou espiões dele para ouvirem alguma coisa, botar alguém perto do quarto de dormir de Ben-Hadad. Não. Ele simplesmente ouvia de Deus. E em vez de pensarmos no mérito dele por saber das informações, ele tinha uma grande responsabilidade de usar as informações que ele recebia diretamente de Deus. Se tinha alguém fantástico aqui, se tinha alguém realmente poderoso aqui, a ponto de saber o que o rei dizia no seu quarto de dormir, este era Deus. Porque era Deus que dizia, ou dava de mão beijada, como se diz, dava numa bandeja para Eliseu a notícia. Então não é questão do mérito de Eliseu, devia ser um homem muito bom, devia ser um homem muito fiel, ou isso, aquilo, devia até ser mesmo, sem dúvida, mas não é o ponto. O ponto é a responsabilidade de Eliseu de usar as informações extremamente confiáveis e confidenciais, quentíssimas, para o reino do norte, o reino de Israel, e fazer o que Deus queria que ele fizesse. O que? Transmitir fielmente ao rei de Israel. Este era o papel de Eliseu nesta história. Ele não é o herói da história. Muitas pessoas se admiram porque os crentes conhecem bem a Bíblia e falam coisas da Bíblia, coisas de sabedoria, e tem algumas soluções interessantes e sábias baseadas na Bíblia, mas isso não é mérito de quem estudou a Bíblia e orou a Deus por algum entendimento. Deus revelou a Bíblia da maneira como ela está aqui, para quem quiser ler, e providenciou meios para que ela existisse até hoje, e não só existisse, mas fosse o livro número 1 vendido no mundo até hoje. Então não é mérito nosso conhecermos a Bíblia, de jeito nenhum. Agora, o importante, o ângulo que nós devemos observar é a responsabilidade que você, que tem a Bíblia e que conhece pouco ou muito da Bíblia, mas é a responsabilidade que você tem de transmitir o que você sabe. Este era o ponto de Eliseu. E é uma tarefa que Deus vai exigir de você. Pelo tanto que você conhece a Bíblia, pouco ou muito. Pelo tanto que eu conheço a Bíblia, pouco ou muito. Vai exigir de cada um proporcional ao que cada um conhece das Escrituras, e cada um deve tentar aumentar, obviamente, o seu conhecimento para entender melhor ainda o que Deus está revelando. É óbvio que Deus iria exigir de Eliseu, aliás, exigiu que repassasse as informações ao rei de Israel. Se Eliseu tivesse adiado a transmissão das informações, por exemplo, estava cansado, ou ia
sei lá, ia ter que visitar um parente, ou ia ter que ir para a praia tomar um banho de mar, ia ter que votar, eu não sei, mas ele adiou, por algum motivo adiou. Depois eu falo com o rei de Israel. Imaginem o problema que ele estava arranjando para o país de Israel e para ele próprio, porque ele seria responsabilizado. Se tivesse resolvido adiar um pouquinho a informação, adiado não, mudado um pouquinho a informação quanto ao lugar exato e ao tempo exato que o rei da Síria iria atacar, ou pelo menos localizar o seu exército, a ideia certamente era atacar mesmo. Se ele tivesse resolvido, não, esse lugar é muito esquisito, esse lugar aqui é estranho, eu devo ter entendido algo errado, porque esse lugar aqui, estrategicamente, se ele fosse colocar o raciocínio dele para influenciar na transferência das informações para o rei de Israel, não, é uma estupidez esse rei da Síria marcar um lugar aqui. Isso aqui é perto de um rio, é um lugar visível, outro rei vai ver. Não, eu acho que tem um engano aí no que eu ouvi. Eu acho que deve ser atrás desta montanha, não na frente dela. Ele não tinha o menor direito de modificar 1 milímetro a informação que ele recebera de Deus. Diga exatamente o que você ouviu de Deus para o rei de Israel. E se o rei de Israel vai acreditar ou vai cumprir, não vai, é problema dele. A você, Eliseu, compete transmitir com fidelidade. Eu fico imaginando o peso que Eliseu deveria sentir no momento em que ele revelava o plano do inimigo, até a hora de fazer chegar aos ouvidos do rei de Israel a informação. Devia ser uma tonelada. O peso em cima dos ombros de Eliseu. Rapaz, eu sou a única pessoa no mundo, tirando o próprio rei da Síria, obviamente, e os seus generais lá, eu sou a única pessoa no mundo, Israel com certeza, que sabe dessa informação. Fui privilegiado pelo próprio Deus do universo para me dar essa informação. E eu tenho uma tarefa, fazer chegar ao rei. Esse tempo entre o recebimento da mensagem por parte de Deus e o tempo dele descarregar essa mensagem nos ouvidos do rei de Israel, devia ser um peso muito grande. Irmãos, esse é exatamente o peso que nós devemos sentir cada dia da nossa vida. Aqui não é um rei, ou não é um país como Israel, o reino do norte, correndo perigo. Aqui são almas humanas correndo perigo e precisando ser alertadas quanto ao plano de Deus, o que é o Evangelho, o que é o recado de Deus, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que é o inferno, o que é o céu, o que é isso, o que é aquilo. É tudo muito confuso entre as pessoas de maneira geral. Há várias religiões, há todo tipo de crença, de fé neste mundo. Mas se nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, cremos de fato que a Bíblia é a única revelação do único Deus que existe no universo, o único Deus Criador, se nós realmente cremos que é assim, o peso que nós sentimos sobre os ombros deve ser igual ao peso que Eliseu devia sentir, ou maior, porque, como eu disse, não é questão de um reino aqui, e uma coisa física, uma segurança do rei, ou do Estado, do país de Israel, mas é questão de almas, valores espirituais estão em jogo aqui. Você já imaginou o quanto você já sabe da Bíblia hoje? O quanto você poderia abrir a boca e ser útil a alguém, prevenindo esta pessoa do lugar onde ela está seguindo, se ela não tem Cristo no coração dela? Já pensou nisto? O quanto você sabe, não interessa se você sabe mais ou menos do que o pastor Mauro, e se o pastor Mauro sabe mais ou menos do que o fulano, do que o ciclano, não importa. Se você é inteligente ou você é simples de mente, se você é recém-convertido, se você tem 30 anos de crente, não interessa. O que você sabe da Bíblia hoje, neste exato momento, já seria suficiente para salvar
uma alma, ou pelo menos para transmitir informações tais que aquela pessoa, com a ajuda de Deus, traria para o seu coração e, levada pelo próprio Espírito Santo, chegaria aos pés de Cristo e seria salva, mas iniciando-se com uma transmissão de informação sua para a pessoa. Você é um Eliseu. Tem vários Eliseus aqui. Não sei se no nível de responsabilidade que Eliseu tinha, porque Eliseu cumpriu com a sua responsabilidade, evidentemente, tanto que incomodou duramente o rei da Síria. Então você é um Eliseu. Fica com você imaginar se está se desincumbindo dessa responsabilidade, se não está ardendo a sua consciência de eu estou transmitindo o que eu tenho aprendido de Deus e de uma maneira correta. Isso aqui eu não concordo com a Bíblia, então eu vou pregar o evangelho do meu jeito. Do seu jeito? De quem é o evangelho? É seu? Você inventa? Você muda a Bíblia como você quer? Deus revelou na Bíblia para poder se acomodar com a sua consciência, seu jeito de ver as coisas, sua inteligência, sua maneira de ser, seu bom senso, sei lá, para você então adapta para a sua personalidade e transmite a Bíblia devidamente adaptada à sua maneira de pensar e de ser? Infiel quem age assim. Agora, se um pregador prega alguma coisa e um outro pregador prega diferente, e os dois estão com consciência tranquila de que estão bebendo da mesma fonte, estão tendo entendimentos diferentes com relação a passagens tais e tais, e o outro tal e tal, isso acontece, não estão sendo infiéis. É um mistério, é complexo. Sabemos como Deus permite homens sérios, convertidos a Cristo, de fato, pregarem certas nuances do Evangelho ou da Bíblia de uma maneira diferente. Vai ter milênio e Cristo vai voltar no começo do milênio e vai reinar aqui. Não vai ter milênio, diz o outro, o amilenista. Aí o outro diz, não, vai ter milênio sim, só que Cristo vai voltar no fim do milênio. 3 posições aí sérias sobre o futuro. 3 em que homens de Deus, sérios pregadores das Escrituras, homens de vidas ilibadas e de conduta perfeitamente coerente com o crente, ensinavam e escreviam livros sobre isso. Então, estão sendo infiéis? Não, porque eles estão conscientes com o que eles aprenderam da palavra de Deus. Como é que Deus permite? Porque Deus permite, é uma outra história, é uma outra explicação que eu não vou entrar aqui no nosso mérito, mas eu quero só fazer a diferença. Esses homens estavam convictos do que ele estava pregando. Agora, se alguém lê a Bíblia, não gosta ou não entende certos ensinos e muda ao seu gosto para poder fazer sentido de acordo com a sua mente, aí é totalmente diferente. Então fica aí o peso da sua responsabilidade de aprender o que a Bíblia diz e você basear a sua consciência em dados sólidos. Porque você diz, minha consciência está tranquila de que não tem milênio mesmo não. Eu acho que não tem milênio mesmo não. Ótimo, muito bem. O que você estudou sobre o assunto? O que você leu? O que você pesquisou? O que você leu dos que acham que... Estou usando milênio como um exemplo. Você leu alguma coisa dos que acham que tem milênio? Sim, Cristo volta no começo, os pré-milenistas assim chamados? Li e aquilo me arranha. Opa, tudo bem. E o outro que diz que o milênio é no fim, o pós-milenista, que a volta de Cristo é no fim, e me arranha também. Agora, eu acho que cai bem no meu coração a ideia de que o milênio não é o milênio literal, Cristo já está reinando nos nossos corações, é o que eu penso. Então, pregue. Aí chegou e disse, não, negativo, como é o meu caso, inclusive. O milênio eu acho que é literal, sou da posição pré-milenista, Cristo vai voltar no início, no fim da tribulação, no início do milênio, vai reinar literalmente Israel, tal. Você crê nisso? Você leu alguma coisa sobre a outra opinião? Li. Deu base para a sua inteligência se basear? Está com a consciência tranquila de que tem dados alimentando a sua consciência? Sim. Então pregue. Mas não vá dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, sem o menor conhecimento, e dizer que a consciência está tranquila, porque é uma tranquilidade
talvez não muito responsável, porque você não está alimentando corretamente a sua própria consciência. Cuidado como desculpa, dizer que a consciência está livre. E quanto ao rei de Israel, moleza. No caso dele, só recebendo as informações de Eliseu e tomando as providências. Eu penso que em termos militares deve ter sido uma delícia esse período aqui para o rei Jorão, que era o rei de Israel. Recebia de Eliseu as informações, tudo detalhadas, todas detalhadas, os mínimos detalhes, e ele sabia o que o inimigo ia fazer de antemão. Bom demais. Bom demais. Esse foi privilegiado, Jorão, o rei de Israel, com as informações. Pois vocês sabem que, num certo sentido, nós temos o mesmo privilégio. Você também é um rei Jorão, ao mesmo tempo que você é um Eliseu, a responsabilidade de transmitir as coisas de Deus. É conhecido, clássico, que o crente tem 3 grandes inimigos que conspiram contra ele. Acho que vocês podem dizer de qual. Quer ver? 1, 2, 3. Olha aí, está vendo? Tudo bem, nota 10. O mundo, a nossa própria carne e o diabo. São os 3 grandes inimigos que o crente tem. E eles conspiram contra nós. Eles armam planos contra nós. Do jeito que Ben-Hadad estava conspirando e armando planos contra o rei de Israel. Só que a Bíblia tem muito a dizer sobre a natureza desses inimigos, nos possibilitando a ficarmos precavidos contra eles, até mesmo prevendo certas atitudes, certos passos desses inimigos e nos acautelando, que era exatamente o que Eliseu fazia com o rei de Israel. O mundo, quantas informações valiosíssimas Deus nos dá, do jeito que dava para o rei de Israel, Jorão, através de Eliseu, mas Deus nos dá, através dos escritores da Bíblia, informações valiosíssimas sobre os ímpios, os tolos, os insensatos, os idólatras. Resolva um dia dedicar 1 mês, 2 meses, só para estudar o que a Bíblia diz sobre o comportamento, a cabeça, o coração de alguém que não tem Deus. Olha, eu acho que esses 2 meses vão voar, vão passar muito rápido, porque tem muita coisa. Sabe o que é aquilo, gente? É informação sobre o seu inimigo. Do jeito que o rei de Israel devia valorizar. Eu acho que ele ficava assim esperando Eliseu apontar lá na entrada do palácio. Lá vem Eliseu. Diz, Eliseu, quais são as novas? Onde é dessa vez? Porque disse que foi várias vezes. É claro, quem tem inimigo fica louco para saber informações do inimigo. Por que os países gastam bilhões e bilhões em espionagem, em contra-espionagem, em inteligência, como eles chamam tecnicamente? Porque é o valor que tem informações dos inimigos. Espionagem dá prisão perpétua, dá pena de morte. Um espião israelense foi pego na Síria, mesmo país, algumas décadas atrás. Foi enforcado em praça pública e deixaram o corpo dele lá muito tempo, para todo mundo ver, e o mundo todo televisionando e tudo. Agora há pouco tempo. Espionagem. E esse espião fez muito serviço a Israel. E todo bom espião faz um bom serviço ao seu país, obviamente. Então é extremamente valioso que você puder ouvir através de um espião com relação ao seu inimigo, saber o que ele está aprontando contra você. Só que nós não temos informações de um espião.
Nós temos informações do próprio Deus do universo, que criou os nossos inimigos, criou nós mesmos, criou tudo, sabe tudo. E houve até as conversas nos quartos de dormir, houve pensamentos dentro do coração, não precisa ser conversa. O rei Jorão conversando com a esposa dele lá na hora de dormir. Não, isso para Deus não vale nada. Ele sabe o que tem dentro do coração. Então é Deus quem nos revela. Estude sobre o mundo e as pessoas do mundo sem Cristo. Estude e se prepare contra os ataques do mundo, do sistema mundano, do sistema maligno. Grandes livros foram feitos ao longo da história do cristianismo, exatamente por pessoas que estudaram isto e, graças a Deus, escrevem e alertam. Olha, a Bíblia diz isso, faça assim, assim. Ah, é mesmo, fulano é um gênio. É não, está na Bíblia. Agora ele pode ser inteligente, ter o dom da escrita e tal, porque sabe colocar de uma maneira profunda e que ajuda os outros crentes. Mas está tudo ali, ele não criou nada. Aliás, se criou, pode encostar o livro dele. Não presta para esse tipo de assunto. Aprenda melhor sobre o mundo. Seu grande inimigo, o mundo, que Deus lhe informa muito sobre ele. A nossa própria carne. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre as nossas paixões carnais. A Bíblia diz, por exemplo, que o velho homem... Aliás, ela informa que existe um velho homem em nós e um novo homem. Coisa estranha. Estranho mesmo. Você nunca iria adivinhar isso, nem eu. Onde é que nós tiramos esse ensino tão esquisito? Velho homem, novo homem. Velho homem morreu, mas ainda me influencia. Como é que um morto influencia? Não, porque o morto atrapalha. Leva o morto nas costas para você ver se não influencia o seu dia a dia e a sua energia, os seus planos. Atrapalha muito. Então, aí vem vários exemplos para explicar essa história difícil da carne num crente. Somos salvos, somos novas criaturas. Ao mesmo tempo pecamos horrivelmente, infelizmente, nos arrependemos, choramos, mas pecamos de novo, e lutamos contra isso, não queremos mais, gostaríamos de arrancar literalmente do nosso cérebro, do nosso coração, do nosso ser, o que não presta, a tal da velha carne. Mas não é assim que funciona. Deus permite que essa carne esteja em nós, até o dia que formos para o céu. Então estude sobre essa carne, a tal dessa carne que habita em você, não a carne física que pesa tantos quilos, obviamente, mas estude velha natureza, nova natureza. Então nós temos duas naturezas. E como é? Sou morto ou sou vivo? Eu sou morto-vivo? O que é que eu sou? Quem eu sou? Não sinta uma crise de identidade, não. A Bíblia explica quem você é como nova criatura. Estude. E ela vai lhe dizer que a sua carne só quer pecar. Mas que coisa desgraçada que eu tenho dentro de mim. Não é isso. Uma grande inimiga que você tem, a sua carne. Estude. Deus revelou muita coisa. Pela Bíblia nós podemos prever claramente o que a nossa carne fará conosco ao tomar certos rumos. Evita as paixões da mocidade, por exemplo. Sai de perto. Tem dicas valiosíssimas. E você sabe que indo para certo local, ou conversando, ou se expondo a certos amigos, ou certas amizades, ou certo isso, ou certo aquilo, você sabe que está correndo um grande perigo. Você sabe isso da onde? Tudo bem, da experiência própria, mas uma experiência totalmente lastreada no ensino da palavra de Deus. E quanto mais você experimenta esses fracassos, mais você vê como eu estou desobedecendo o que já está revelado, não por Eliseu, mas pelos autores da Bíblia, talvez o próprio Eliseu, tem palavras de Eliseu registradas aqui. Então você poderia ser muito, muito mais perito na sua própria carne do que é. Isso significa que você deveria tratar a sua própria carne a pão e água. Aliás, nem pão e água, tira o pão e tira a água, deixa que ela morra e termine de morrer. É o inimigo mortal que você tem. Pise nesta carne. Como a Bíblia ensina, não vou fazer isso agora, seria anos ensinando isso. É por isso que nós pregamos ano após ano. É para ensinar, são coisas complexas,
quando vamos a detalhes, mas em princípio aí está. Nós vamos ter esse inimigo enquanto nós vivermos. Então um crente de 10 anos, a carne dele atrapalha do jeito de alguém que tem 10 anos. E quando tem 50 anos, a carne dele atrapalha compativelmente com um crente de 50 anos. Quando tem 90 anos, a carne dele vai atrapalhar compatível com um idoso de 90 anos. Então até isso vai mudando. É preciso sabedoria fartamente contida na palavra de Deus. Quer saber sobre você próprio? Estude a Bíblia. Romanos 7 é um espetáculo sobre isso. Paulo fala muito nisso. Mas a Bíblia inteira fala nisso. E terceiro, o diabo. Nós temos informações valiosíssimas sobre esse arqui-inimigo que nós temos. Se você tirar só o que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos sobre o diabo, já daria um curso de seminário. Tem muita informação sobre o diabo, esse outro grande inimigo que nós temos. Paulo chegou a dizer, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, que nós conhecíamos, que ele conhecia os desígnios do diabo. E ele usou o plural, se eu não me engano. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Eu quero ler com vocês. Segundo Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás, olha aí o grande inimigo, não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou seja, sabemos os desígnios, os planos, obviamente os planos em geral, a essência dos planos dele. Paulo, de onde é que você aprendeu isso? Você conhece os desígnios do diabo, do próprio Satanás? Conheço. De onde você aprendeu isso, Paulo? Claro, de Deus. No caso de Paulo, revelações diretas, certamente, a ponto de ele ter escrito as cartas que ele escreveu, que se tornaram parte do cânon sagrado, que é a Bíblia. Não sei, estudando uma parte do Velho Testamento, mas eu diria, basicamente, revelações diretas de Deus, que ele colocou por escrito, Paulo, e aqui nós estamos. Vá ver o que Paulo escreveu sobre o diabo também, as informações que nós temos lá. Estude o livro de Jó e veja a mina de ouro que nós temos lá sobre Satanás. Claro que nós não temos nenhum profeta a nos dizer detalhes do comportamento deste ou daquela pessoa, ou os detalhes do que Deus diz sobre o diabo, por exemplo, o que o diabo está pensando. Não temos detalhes, mas não precisa. A palavra de Deus nos diz exatamente o suficiente para conhecermos da natureza humana, no sentido do mundo, do próprio diabo, dos demônios. Olha, muitas vezes você cai numa cilada do diabo, não é porque foi surpreendido, não, mas porque não dá a devida atenção ao que Deus diz. Vá brincar com a internet meia-noite. Vá brincar com a internet meia-noite, 1 da manhã, vá brincar com ela. Ah, eu só queria passar o sono, eu só queria isso. Deixe de conversa. Você sabe que o diabo estava ali ao seu lado, talvez dirigindo o dedo do mal para o mouse naqueles sites tais, que você sabe o que tem ali. Ah, mas é porque eu estava ali vendo jogo de futebol, aí buf, surgiu na minha frente uma mulher lindíssima. Daí, meu amigo, minha amiga, você tem 3 anos de idade, você sabe, a Bíblia lhe diz da sua fraqueza, a Bíblia lhe diz do poder do diabo sobre as nossas mentes. Sim, poder do diabo, o diabo é poderoso. Vai brincar com álcool,
Vá brincar com álcool, um vinhozinho aqui, um vinhozinho acolá, uma dosezinha aqui, uma cervejinha acolá. Brinque com álcool. Aí depois vai ver os milhões de lares destruídos neste país e no mundo, de mulheres sofrendo, homens sofrendo, filhos sofrendo. Vá brincar com álcool, que o diabo vai utilizar-se fartamente da sua fraqueza. Porque a pessoa, quando já nasce assim, com propensão, sim, você sabe se tem, e você sabe se o seu filho tem propensão, se é doença, se não é doença. O que interessa saber nesse aspecto, uma vez que é óbvio o perigo do álcool? Dou uma puxadinha lá na escola, do colega, vem aqui, pega um toquinho aqui, vai brincar. Então você sabe que o inimigo quer derrubar o crente, em que ele quer destruir um lar. Vá conversar mais com aquela secretária simpática, talvez não seja nem tão linda, mas tem uma coisa nela que você sabe que lhe atrai. O riso dela lhe atrai, você sabe. E vai conversando com ela, e vai conversando, e vai isso. Vá brincar. Não é falta de informação, não só na sua experiência, mas nas escrituras, sobre o perigo do mundo, sobre o perigo do diabo, sobre o perigo de você próprio. Muitos pecados em que nós caímos, não fomos surpreendidos. Eu sei que há aqueles em que nós somos pegos de surpresa, certamente, e é comum, e esses são pecados que muitas vezes crentes fiéis caem, porque são pegos realmente de surpresa e são perigosíssimos. E, claro, não tem desculpa, porque caíram, obviamente. Pecado nenhum tem desculpa. Mas é um pouco diferente de um tipo de envolvimento em que o crente vai entrando, como o tipo já comentei, internets e álcool e mulheres e ou homens ou coisa desse tipo, estas conjugais, experiências desse tipo, vai entrando e está sabendo onde está entrando. Não venha com desculpa. Jorão, rei de Israel, não venha com desculpa que você perdeu a batalha, porque você foi surpreendido pelo rei Hadad da Síria. Deus, imagina o tamanho do aperto que Deus daria num Jorão desse, se ele não tivesse dado atenção ao que ele ouviu de Deus através de Eliseu. Eu não lhe avisei, Jorão, porque você não foi por outro lugar, porque você se expôs, Jorão. Imagina o tamanho, você acha pouco que eu fiz? Ouviu o rei no quarto dele e mandar lhe dizer. Fica então o desafio. Se eu parar essa mensagem agora, já seria suficiente para você entender, creio eu, a extrema responsabilidade que você tem. Primeiro, como Eliseu, de transmitir a palavra de Deus que você conhece. Segundo, de você levar a sério os avisos de Deus contra os seus inimigos e as informações. Não é só sobre o aviso, porque eu posso dizer, a polícia pode dizer, cuidado, tem uma quadrilha aí atuando na aldeota, muito cuidado, ponto. Outra coisa é, essa quadrilha é formada por pessoas que atacam mais na hora do almoço, em torno de meio-dia, nas áreas tais, e eles abordam as pessoas assim. Totalmente diferente. O cidadão está muito mais informado e tem mais responsabilidade de se cuidar. Vamos para frente. Versículos 13 e 14, voltando então a 2 Reis na nossa história, capítulo 6. Versículos 13 e 14. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Óbvio que assim que disseram para Ben-Hadad, a culpa não é de nenhum espião, senhor rei, é do profeta Eliseu. Óbvio, manda prender Eliseu.
Não um pequeno grupo de soldados, mas ele manda logo uma tropa grande buscar o profeta, no número suficiente, vocês viram, para cercar uma cidade. Certamente uma cidade pequena, mas devia ser um número grande de pessoas. Agora eu penso, ô Ben-Hadad, vem cá. Você acha que um homem que descobriu tudo que você dizia lá no secreto dos seus generais, lá no seu quarto de dormir, seus planos contra Israel, você acha que esse homem não iria saber os seus planos contra ele próprio? É interessante, né? Mas a pessoa obstinada, dura, não toma jeito. Lê a Bíblia, informações sobre pessoas assim. Sempre reluta em crer no Deus Todo-Poderoso. Deus mostra o seu poder, mostra milagres, mostra autoridade, poder, soberania, tudo. Mas quando a pessoa cega, é uma coisa triste. Então, lá se foi o exército de Ben-Hadad cercar a cidade onde estava o arqui-inimigo Eliseu. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o ajudante de Eliseu, e saído, certamente lá da sua casa, do seu acampamento, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Apavorou-se o pobre do ajudante de Eliseu. Ele respondeu: Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu faz afirmação esquisita, muito esquisita. Mas, senhor Eliseu, com todo respeito, um exército todinho nos cercando, e o senhor diz: não temas. E que história é essa de mais são os que estão conosco do que estão contra nós? Nós somos 2, eles são centenas. Desculpe, o senhor está se sentindo bem? Eliseu estava se sentindo muito bem. Quem não estava muito bem era o pobre do apavorado servo. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Ele veja lá, o ajudantezinho dele. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É óbvio que esses cavalos estavam montados e os carros dirigidos por anjos de Deus. O ajudante então entendeu o que o profeta tinha dito e viu logo que eles estavam em segurança. Ele, o servo do profeta, é que não tinha enxergado os seus protetores. Aqui tem uma lição óbvia e grande para nós. O fato de não enxergarmos a proteção de Deus não significa que essa proteção não exista. Várias vezes nós somos claramente livrados de batidas, acidentes e assaltos. Nós vemos por pouco, por muito pouco, e agradecemos a Deus. Ótimo. E quantas vezes nós somos livrados de todas essas coisas e muitas outras sem ao menos notarmos, sem não tomarmos o menor conhecimento do que Deus nos livrou. Pode ter certeza que quando você chegar no céu, você crente em Jesus Cristo, nós vamos nos surpreender. Vamos passar um filme da nossa vida assim, e nós vemos a atuação espiritual de Deus a nosso favor nesta terra aqui, nós vamos ficar extremamente surpreendidos. Naquele dia foi assim, como é que pode? Você nem sabe. A forma de Deus nos proteger pode variar e varia. Às vezes, diretamente manejando as circunstâncias, e há ocasiões em que Ele manda anjos nos proteger. Pastor, esse negócio de anjo. Esse negócio de anjo. A sua Bíblia aí tem Hebreus? Se tiver, vá lá para mim. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja lá, se tem Hebreus, se tem o tal do capítulo 1,
deixa a Bíblia em casa acumulando poeira, só usando de domingo à noite. Hebreus 1:14. Não são todos eles, está falando de anjos, versículo 13, ora, a qual dos anjos jamais disse tal e tal? Então, versículo 14 fala de anjos. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores que trabalham, que servem, enviados, obviamente de Deus, lá do céu, para serviço, são servos de Deus, a favor ou em proteção de, pelo bem de, a favor dos que hão de herdar a salvação, dos crentes. Então, eu aqui pergunto, que história é essa de não crer em anjos? A pergunta é o contrário, se a Bíblia afirma de uma maneira tão clara. Irmãos, a nossa visão humana é muito fraca para perceber a presença desses ajudadores. Qual foi a última vez que você viu um anjo ao seu redor? Lhe ajudando? Ótimo. É melhor assim. Porque se você começar a ver anjo ao seu redor o tempo todo, vamos ter umas conversas boas. Deus é capaz de tudo, Ele é poderoso, pode dar uma visão a mais para um ou para outro de uma maneira sobrenatural, ou de uma maneira que seria extremamente avulsa, no sentido de que não é o plano de Deus utilizar-se de visões naturalmente sendo exercitadas por crentes, vendo coisas, vendo anjos, tendo visões de várias formas. Não tem sido esta a forma natural de Deus trabalhar. Desde o início da igreja cristã, quando o Novo Testamento se completou, e assim a Bíblia ficou completa. Mas o fato de nós não aceitarmos esse tipo de ensino ou de crença, de que Deus concede naturalmente, especialmente a certas pessoas especiais, visões e ver isso e aquilo, nós não aceitamos isto, porque não tem base nas Escrituras, nem na experiência cristã de crentes sérios ao longo de 2000 anos, mas isso não significa que nós vamos amarrar as mãos de Deus. Não podemos dizer, é impossível um crente ver isso, é impossível outro ver aquilo. Devemos ter cuidado com isto, uma coisa não deve ser confundida com a outra. Então alguém está com câncer avançado, e de repente os médicos atestam que nos exames de uma semana depois sumiu aquele tumor. Então uma coisa dessa, aferida por médicos responsáveis, até por crentes que têm responsabilidade, e documentados e tudo, não temos condições de dizer, não creio, isso não vem de Deus. Não posso dizer. Pode vir de Deus, pode vir de Deus, sim, e Deus seja louvado, se de fato veio dele. Agora, chama essa pessoa que foi curada, pronto, aí começa. Bota aqui no microfone, fale da sua história. Aí um começa a chorar ali, e outro acolá. Aí essa pessoa começa a ficar muito importante na igreja, porque ela foi alvo daquele milagre. Breve, o que ela diz vale mais do que o pastor diz, com base na Bíblia. Aí vem a segunda pessoa que foi curada de outra forma, e a terceira, outra teve uma visão, outra viu um milagre. Aí começa aonde para isto. Então o crente responsável, ele ouve, e diz, se isso aconteceu de fato da maneira como está aqui, eu creio que Deus tem poder para fazer isso, e louvado seja Deus, e graças a Deus, minha irmã, meu irmão, você foi curado deste câncer, amém, Deus lhe abençoe. Vamos tocar. Nossa visão é muito fraca então para vermos a presença desses ajudadores ao nosso redor, mas irmãos, eles estão aí, eles estão aí. Bastaria Deus nos dar uma visão apropriada, nós ficaríamos abismados com o tamanho e o poder da proteção que Deus tem mandado a nosso favor. Salmo 34, versículo 7. Diz assim:
Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É fato. Não vamos vê-lo acampado ao nosso redor, mas ele está lá. Mais uma observação, antes de continuar e já começando a encerrar. Por alguns momentos, Eliseu deve ter parecido meio louco aos olhos do seu ajudante. Quando Deus lhe abriu os olhos do ajudante, o ajudante viu que a fraqueza era dele. Quando eu digo fraqueza, é a limitação. Não é bem fraqueza, mas a limitação era dele, ajudante. Se tinha alguém que não estava afinado com a realidade dos fatos, não era Eliseu, que parecia ser Eliseu. Eliseu está estranho. Vou levar o meu senhor Eliseu para um psiquiatra. Vendo coisa. Quando o ajudante vê, ele... Rapaz, o meu senhor estava vendo perfeitamente a realidade dos fatos. Eu é que não estava vendo. Isso é muito importante. Então, cuidado ao avaliar irmãos que dizem algumas coisas sobre assuntos específicos, quando interpretam circunstâncias, quando opinam sobre determinado rumo a tomar. Tratando-se de um crente, é possível que Deus tenha dado a ele uma sabedoria especial, uma noção sobre aquele assunto. É preciso muita prudência, tempo, humildade, sabedoria para saber se vem de Deus ou não. Mas respeite quando você vê alguém que você considera um irmão em Cristo, que tem como um crente de fato, sério, responsável nos caminhos cristãos, e diz assim: cuidado, não vamos por aqui. Não sabe nem explicar bem porquê. Claro, não sendo uma coisa fora das Escrituras, uma coisa fora da Bíblia, claro que não veio de Deus, esse já pode cortar. Mas sendo uma coisa específica, e não vamos por aqui não, vamos por ali, isso na reunião de diretoria, o crente mais novo, o novato, chega e diz: cuidado. Uma vez um crente recém-convertido me telefonou, que queria ir lá em casa conversar comigo sobre um assunto. Tá bom. E eu achando que, obviamente, ele ia se aconselhar comigo, como 99,9% das pessoas me procuram para se aconselhar, para pedir uma ajuda de alguma forma. Não estou me gabando por isso, é pela minha própria função de pastor, óbvio, faz parte. Um pastor é mais procurado para isso mesmo, é a função dele, não é porque é nada demais. Mas eu estava certo que a visita tinha esse propósito. Quando cheguei lá, o irmãozinho novo convertido tinha ido me dar um conselho dos grandes. Pastor, aquilo que o senhor está fazendo lá na igreja, que o senhor disse na reunião do conselho geral da igreja, que esse irmão fazia parte, era novato, bem novato mesmo, aquilo eu não faria daquele jeito não. Eu pensei, esse cara tem coragem. Me telefonar, marcar um encontro no meu gabinete, dentro da minha casa, não foi no gabinete pastoral não, foi no meu gabinete da minha residência, olhando para os meus olhos, eu faria diferente, por isso. E ele estava tenso, claro, né? Preocupado como é que eu iria reagir. O pastor Mauro, sei quantos anos de ministério, tal. Olha, eu rapidamente vi o quão acertada estava a visão daquele irmão, muito melhor do que a minha. Agradeci rapidamente, ele relaxou, agradeci, oramos juntos, adotei, acatei, mudei minha maneira deste assunto, de abordar esse assunto lá no Conselho Geral, e foi só bênçãos que eu recebi disto. Então, está bem de acordo com o que eu estou dizendo. Quando chega um crente e diz para você, novinho ou não na fé, numa reunião, numa conversa, diz:
olha isso aqui, cuidado com isso aqui. Eu não estava fazendo nada antibíblico. Não era pecado algum envolvido. Pastor, o senhor está sendo arrogante com isso. Não. Não era o assunto. Era apenas uma maneira de abordar que eu estava fazendo, que não era a ideal, contra mim próprio. Eu estava me prejudicando. Que visão que esse homem teve. Quem deu? Deus, para me ajudar naquele momento. Então respeite, e faz parte de quem trabalha em equipe e de quem está na liderança de um departamento ou de uma própria igreja, esse tipo de atitude. Se você está há 20 anos no departamento de mocidade da igreja, sei lá, de infantil, aí vem um ajudante novatozinho, lhe dá uma opinião, pare e pense bem. Outra vez na calçada da igreja, um recém-convertido disse alguma coisa sobre o funcionamento da igreja. Também não era que estava errado, mas alguma coisa que ele observou e disse: pastor, aqui devia ser assim, né? Assim de uma maneira muito... Esse não teve muito cuidado não, como o outro. Esse foi buf. Aí fiquei pensando e disse: era. Cheguei na próxima reunião da diretoria da igreja e disse: gente, estou com uma sugestão aqui, que não é minha, é de um recém-convertido aqui na igreja. É assim. Genial. Você vê, Deus usou aquele homem, o Espírito Santo usou, para afetar uma igreja inteira, uma igreja já meia grande, antiga, segura, sólida. Mas uma igreja que muda um costume, uma cor por causa da opinião de um recém-convertido, que igreja é essa? Olha a arrogância. É aí que eu digo que tem que ter humildade, no caso do conselho inteiro, e com o pastor, de dizer: esse irmão teve uma ideia muito melhor do que nós todos juntos estamos fazendo aqui há 10 anos. E Deus humilha a gente às vezes dessa forma, mas essas humilhações de Deus são um show, um espetáculo, são ouro em pó, quando elas vêm. Versículo 18, voltando então a 2 Reis 6, vou fazer o que eu tenho feito várias vezes aqui, interessante, isso é uma coisa, ultimamente tem acontecido comigo, nessa fase do meu ministério. Eu não consigo chegar no fim de uma pregação, olha aqui para o meu cronômetro, 58 minutos, 09 segundos, 10, 11, 12, eu vou parar, porque o que eu tenho a dizer, se eu disser em menos de, sei lá, 10, 20 minutos, estarei desperdiçando coisas preciosas aqui, porque vem muita preciosidade pela frente, nessa história maravilhosa, e eu não quero desperdiçar, eu não quero passar de 1 hora de pregação, geralmente, então, eu vou desenvolver o que falta, inclusive, para uma mensagem inteira, porque tem coisas muito gostosas na frente, e eu acho que já foi dito o suficiente, para vocês aprenderem um bocado de coisa da vida cristã, e que Deus nos ensine essas coisas da palavra dele, a nós crentes, e você que porventura não tenha ainda se humilhado aos pés de Cristo, tudo isso que você ouviu do Evangelho, meu amigo, minha amiga, ouça com o coração aberto. Algumas coisas podem parecer estranhas. Quando eu comecei a ser evangelizado pelo pastor Haroldo Rainer, com meus 20 anos de idade, 21 por aí, já adulto, casado, recém-casado, eu via cada coisa esquisita. E é porque eu tinha minha religião católica romana, ajudava a missa e tudo mais, mas ouvi muita coisa esquisita. Deus me deu, pela graça dele, como a qualquer um de nós que hoje somos crentes e fazíamos parte de outra religião, qualquer que seja outra, me deu pelo menos a abertura de coração para considerar, não é pegar e jogar fora imediatamente, e nem chegar a dizer: creio em tudo que o pastor Haroldo vai dizer, é o meu semi-salvador esse homem, ele é tão sábio, tão maravilhoso, tudo que ele disser
for para me matar, jogar gasolina e tocar fogo em mim mesmo, eu faço isso. Estupidez. E é estupidez jogar fora o que alguém lastreado nas Escrituras está querendo lhe ensinar. Estupidez. Tolice. Sabe o que é a sabedoria? A humildade. Se eu vou ouvir. O que custa algum tempo envolvido nisto? Só isto? Vou ouvir, considerar, e eu creio que existe um Deus no céu. Você crê? Creio. Pois peça a Ele. Ó Deus que estás nos céus, eu não entendo coisa nenhuma de Ti, estou muito confuso, não sei o que é certo no catolicismo romano, não sei o que é certo na Bíblia, o que é errado, o que é, o que não é, o que não é e é, e no Espiritismo, e naquilo, e naquele outro, eu estou muito confuso, estou confusa, me ajuda. Estou ouvindo umas coisas novas, de alguém que eu considero sério, não sei se está certo, mas sério, honesto, com sua consciência, e eu vou ouvir, eu vou considerar, e eu preciso da tua ajuda para me iluminar e saber se eu abro mais o coração ainda, ou se eu fecho, se é uma coisa benigna, se é uma coisa maligna. Eu não tenho condições sozinho de saber disto. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá humildade para ouvir isto. Então a sugestão que eu faço é esta: considere. Eu passei 2 anos considerando, até o dia que Deus me levou a Cristo mesmo, pelo Espírito Santo. Tem pessoas que passam décadas considerando, outros passam uma semana, 15 dias, rapidamente vê, entende, é isso que eu quero, isso que eu quero, e se converte a Cristo. Não há uma tabela, mas pelo menos eu praticamente lhe imploro, não feche o seu coração quando alguém disser alguma coisa para você com uma base sólida, firme na palavra de Deus. Vamos orar. Deixe-me beber um pouco antes. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa história espetacular, tão boa que em 1 hora eu não consegui desenvolver toda. Tantas lições dentro. Dá-nos a responsabilidade de Eliseu para transmitir o que Tu tens nos dado pela Bíblia para outras pessoas. Dá-nos a responsabilidade do rei Jorão de aplicar aquilo que ouvimos. E o privilégio, dá-nos o reconhecimento do privilégio que nós temos de entender melhor os nossos inimigos pela Tua palavra e a responsabilidade de aplicar. Toca nos nossos corações, que sejamos servos mais fiéis e que os que não têm Cristo sejam fortemente atraídos por Ele, pelo Teu Santo Espírito. Não por causa da pregação que foi boa, ruim, grande ou pequena, bonita ou feia, mas por causa da Tua palavra, viva e eficaz. Então converte pessoas pela pregação da Tua palavra, como cada pessoa que está aqui convertida hoje, um dia não era convertida, porque todos nascem longe de Ti, mas cada pessoa que, eu inclusive, é óbvio, um dia fomos tocados e chegamos a Cristo pela Tua misericórdia e pela nossa consideração do que foi ouvido, pela nossa consciência, levada pelo Teu Santo Espírito. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.